Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus Ele tem nos proporcionado para nós estarmos aqui, irmão. Mas um trabalho também de instrução, tudo seja para a glória e para louvor do nome do Senhor. Meus irmãos, tão somente abra a vossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 92, versículo 13. Salmos capítulo 92, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 92, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. E diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todo o sempre. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra fiel e verdadeira. Irmãos, se existe uma palavra fiel, é a palavra de Deus. Por mais que a gente queremos ser, irmão, fiel, a gente muitas vezes não agradamos a Deus por algum motivo, ali pecando por pensamento, por palavras, irmãos, e ali a gente não permanece fiel à vontade do Senhor. Mas estamos aqui nesta noite porque o Senhor ele tem sido fiel em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é única, ela é verdadeira, e ela fala: os que são plantados, aleluia, os que são plantados, louvado seja o nome do Senhor, os que são plantados na casa do Senhor florescerão. Irmãos, a palavra ela é bastante clara. Ela está dizendo para mim: aqueles que estão plantados, aqueles que estão na casa do Senhor, aqueles que estão sendo aguados, aqueles que estão sendo cuidados pelos cuidados do Senhor, porque o bom jardineiro, ele ali começa a regar a terra, ele começa a aguar a terra, aleluia. Tem planta muitas vezes que não pode levar muitas vezes calor, tem planta que tem que ser um pouco o clima mais o sol menos quente, e tem planta que já aguenta um pouco mais de sol, ao extremo. Então Deus fez um, irmão, de uma certa maneira e outro de outra maneira, mas o jardineiro tem esse cuidado de separar, e quando estamos plantados na casa do Senhor, a gente tem esses cuidados do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que na casa do Senhor nós florescemos, irmãos. Quer florescer, irmão? Cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Cresce na graça, cresce no conhecimento, e Deus estende assim as mãos. Irmão, se existe um povo próspero, eu não estou falando aqui de prosperidade, eu estou dizendo, estou confirmando, porque é um povo abençoado. Se existe um povo próspero, é o povo judeu. Observe, por quê, irmão? Porque o povo judeu, irmãos, ele busca o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus, irmãos, foi a nação escolhida por Deus. Deus tem escrito as mãos assim, e nós, por tabela, pela graça de Deus, nós fomos alcançados através do Evangelho. Então, se nós permanecemos na casa do Senhor, irmão, nós vamos florescer, nós vamos ser, irmão, ali, louvado seja o nome do Senhor, viçosos, irmãos. Tudo que nós fizermos, tudo que nós tocarmos, o Senhor ali vai multiplicar, o Senhor vai abençoar. Louvado seja o nome do Senhor para todos, porque a palavra diz: os que são plantados, aleluia, os que são plantados crescerão, aleluia, crescerão como o cedro também do Líbano. Os que são plantados,
versículo 12, os que são plantados também na casa crescerão como cedro no Líbano. Observe, então, irmãos, a gente estamos sendo plantados, estamos sendo regados na casa do Senhor, porque no 13 diz que os que são, diz que os que estão plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos astros do nosso Deus. Ou seja, ele vai dar fruto, ele vai brotar, ele vai ali você um fruto viçoso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Agora, irmãos, sabemos que para nós darmos frutos viçosos, né, irmãos, ali que agrada a Deus, a gente tem que permanecer no lugar, na vontade de Deus, no chamado de Deus, para que a gente não possa sair, irmão, da presença do Senhor e de repente não vou para outro lugar. Aí, irmãos, aí acontece um processo, porque você aprendeu, irmão, de um jeito, aí vai para outro lugar, aprende outro jeito, daqui a pouco vai para outro lugar, aprende outro jeito, daqui a pouco está tudo misturado. Aí já não está com mais o alimento sólido, daqui a pouco está doente. Mas é interessante, observe, irmãos, o que acontece com uma planta ser mudada de vaso em vaso em 3 semanas, né? O que acontece com uma planta quando ela é mudada de um vaso em 3 semanas? Com certeza, irmão, uma planta, você bota no vaso, está ali, ela começa a pegar raízes, começa ali, querer realmente se alastrar, crescer, aí quando vai estar crescendo, você, uma semana, você pega aquela planta, tira daquele vaso, não, esse vaso está pequenininho, eu quero tão maior, aí bota em outro vaso, esse vaso aqui é melhor, mais bonito, bota em outro vaso lá, e começa a regar, aí daqui a pouco você tira, porque não vou botar nem o som do vaso. O que vai acontecer nesse processo, irmão? Com certeza, irmão, essa planta, ela vai morrer. Por quê? Porque ela não vai ter raízes suficientes para se firmar no solo, na terra, irmão, porque está sendo tirada, arrancada de um canto para o outro. Em outras palavras, como se diz no sentido da agricultura, ela vai ter um choque térmico e vai morrer. Vai morrer. Esta planta, ela não vai crescer, ela continua assim, ela vai morrer, vai ter um choque térmico. Tira daqui, bota aqui, vai morrer, porque suas raízes não chegam, quando começa a aprofundar, tira aqui, vai ficando encurtada e não tem profundidade, irmão. Crente na casa do Senhor tem que ter raízes profundas, irmãos. Aleluia, louva a Deus que a gente não tem costume de estar cortando, de estar tirando, ao contrário, a gente começa a voar, começa a cuidar, para que aquela árvore dê bastante fruto, irmão. A gente investe, irmão, a gente cuida, irmão, tem um zelo, irmão, e muitas vezes quando vem com carrapicho, às vezes com carrapicho, tira os carrapichos assim, porque carrapicho quer sugar, irmão, carrapicho quer tirar o teu sangue, carrapicho não quer que você esteja viçoso, não quer que você esteja brilhando, quer você magro, quer você desnutrido, de todo jeito, doente. Mas interessante que o pastor, ele tem as ferramentas para trabalhar na minha e na sua vida, e o pastor esta noite é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabemos, irmãos, que muitas vezes no processo, no decorrer, essas pessoas que ficam, irmãos, saindo de um lugar para outro, elas ficam cocheando em 2 pensamentos. Ela fica cocheando em 2 pensamentos, irmão. E muitas vezes, quando ela está na casa do Senhor, e quando alguém muitas vezes coloca uma palavra, e às vezes aquela palavra, a pessoa fica chateada com aquela palavra, e começa, deixa a casa do Senhor, não volta mais, porque foi uma palavra muito dura. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Se aquela palavra para você não serviu naquele momento, irmão, guarde esta palavra, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas eu vi, irmãos, já vi, que muitas vezes receberam uma palavra exortada de Deus ali, e disse, que palavra dura é essa? E daqui a pouco saiu e foi para outro canto, aí daqui a pouco vai para outro canto, daqui a pouco está no mesmo canto e volta, irmão. Palavra dura não mata crente não, irmão. Se você a palavra, você está preso na casa, guarde esta palavra que amanhã você vai precisar, irmãos. Porque Jesus também, irmãos, ele falou, irmão, do amor, mas Jesus também, a Bíblia diz que ele não veio trazer a paz para Israel, mas veio trazer espada, em outras palavras, veio trazer juízo, irmão. E Jesus sempre disciplinou,
irmão. Jesus ele era amor, mas também disciplinava, irmão. Porque disciplina, irmãos, não é sinal de matar, não é sinal, irmão, de você estar maltratando. Não, disciplina é no sentido de correção, corrigindo, para que você dê fruto e seus frutos permaneçam, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que uma certa vez Jesus estava ali diante dos seus discípulos e começou dizendo que aqueles que não comerem da sua carne e não beberem do seu sangue não era digno dele. Irmãos, aquela palavra de Jesus, observe, aquela palavra diante de Jesus proferiu ali, muitos discípulos seguiam Jesus, irmão, muitos discípulos. Jesus tinha separado 12 discípulos, preparando para o apostolado lá na frente. Mas existia discípulo, que é discípulo? São aqueles que seguem ensinamento de alguém. Isso é discípulo. Muitos discípulos estavam seguindo o ensinamento de Jesus. Aí quando Jesus falou estas palavras, irmãos, quando Jesus falou essas palavras, que convém que aquele que não comer da sua carne, beber do seu sangue, amém, não herdará o reino dos céus, não era digno. E aquela pessoa olhou para Jesus assim, achou aquela palavra muito dura, achou em outras palavras, isso é heresia. Esse homem está pregando heresia porque ele não entendia, irmão. Jesus era, muitas vezes Jesus falava, irmãos, e era as palavras de Jesus, às vezes era com muita profundidade, irmão. E para você, muitas vezes, a gente entender das coisas, a gente tem que ter intimidade, tem que ter profundidade, irmãos, está cavando um poço. E aquele discípulo ali, ele não entendia porque muitas vezes estava seguindo Jesus por seguir, interessado em Jesus, podia ali fazer em prol da sua vida. Muitos discípulos seguiam Jesus, irmão, pelo pão, seguia através por uma cura, não é? Diz que houve quantos leprosos? 10 leprosos foram diante de Jesus. Sabe quantos voltaram para agradecer, irmão? Cadê os 9, irmãos? O povo é ingrato. O povo ele só quer receber, vem a nós, vem a nós, vem a nós, e nada do vosso reino. Irmãos, Jesus, irmãos, ele foi o maior discípulo, foi o maior psicólogo, irmão, que ele ensinou que para subir tem que descer. Jesus desceu, irmão. Aleluia. Jesus se fez servo, se humilhou-se para dar exemplo para mim e para você, que o servo não é maior do que o seu Senhor, colocou no lugar de servo para servir. Lavou os pés dos 12 apóstolos ali. Louvado seja o nome, inclusive do traidor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, irmãos, ele é o maior psicólogo, porque talvez, irmãos, não pense que tem psicólogo não entendesse esse ato de Jesus. Aleluia. Jesus, ele é a criação, irmão, da ciência, ele é a criação da sabedoria, tudo provém dele, tudo é dele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo, irmãos, ali estava ali irado com aquela palavra, houve realmente divisão, e muitos deixaram de seguir a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver que está aqui registrado no Evangelho de João, capítulo 6, 61. Abra sua Bíblia, irmão. Trabalho de instrução. João, capítulo 6, versículo 61. Diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Porque Jesus disse: porque tem que comer a carne dele e beber do sangue dele. Isso vos escandaliza? Né? Jesus perguntou, ou seja, Jesus foi afrontar. Isso vos escandaliza? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Agora, depois desta pergunta de Jesus, muitos deixam Jesus e já não seguem, deixam de seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Jesus agora se vira para os 12 que estavam com ele ali, no versículo 67 e 69.
no mesmo livro de João, no versículo 66, 67 ao 69, versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Quereis vós também retirai-vos? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus perguntou: quereis vós também retirai-vos? Jesus agora pergunta os seus discípulos que ele separou para o apostolado. Aí diz no versículo 68, irmão, Pedro, irmão, uma pessoa diz assim, não estava polido ainda, era todo adiantado, né, daquela maneira de lá, mas tinha um coração, irmão, diferenciado em relação aos demais. Aí ele fala no versículo 69, respondendo-se, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Aleluia. Louvado seja o nome. Para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Irmãos, disse aqueles que deixaram Jesus porque não conheceram a Jesus, irmãos. E Pedro pegou aquela mensagem: para onde nós iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? Então, irmãos, vale a pena sofrer por amor de Jesus. Vale a pena, meu irmão, você manter na posição que Jesus tem te colocado. Não deixe, irmãos, as ratoeiras deste mundo. Não deixe as iscas de Satanás venha querer te aprisionar. Colocar você muitas vezes, talvez, com uma cara feia. Talvez uma palavra que o irmão colocou sem pensar. Falou da boca para fora ali. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória seja dado o nome do Senhor. E de repente essa pessoa se amagoou e ali não vou mais para a igreja não. Irmão, você fez negócio foi com Jesus. Jesus já decepcionou alguma vez na sua vida? Não. Eu pergunto a você, meus irmãos. Você também que está nos escutando através desses trabalhos das redes sociais. Me diga um dia que Jesus me decepcionou. Talvez eu possa lhe decepcionar através de uma palavra mal colocada. Não porque querendo, mas por de repente eu coloquei mal colocado. Mas, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela é fiel. Não deixe as ratoeiras, não deixe as cicatrizes, irmãos, da vida venha querer afastar você diante de Deus. Qualquer pessoa que tenha preparado, irmãos, uma armadilha, irmãos, muitas vezes, irmãos, o diabo, irmãos, ele tem as suas astúcias de querer aprisionar a pessoa na sua ratoeira. Que ratoeiras são essas? São várias. A ratoeira para nos aprisionar. A ratoeira que ele colocou e ali ele cativou. O que era isto que ele botou lá? Muitas vezes, irmão, a intriga. Muitas vezes uma palavra que algum irmão deu, uma palavra de repente, sem pensar da boca para fora. Muitas vezes, irmãos, alguma coisa que se você magoou, aí você começa a pegar aquela palavra que não vem de Deus, deixa no seu coração e ali vai ali machucando, doendo, aí começa a criar como se fosse um obstáculo, aí aquela semente pequenininha, irmão, aleluia, junta com outra que aconteceu do fato, aí junta com outra, aí dando e alimentando aquela semente que está dentro do coração, porque você deu lugar a esse teu cabimento, a isso, enfim, outro vai, e daqui a pouco essa planta que quer crescer, irmão, ela quer crescer, quer lhe sufocar, quer lhe matar, aleluia. A inveja muitas vezes ela quer lhe matar, que não vem de Deus, mas é a ratoeira de Satanás, né? E sabemos que a ratoeira, irmão, ela tem duas maneiras, irmãos, que a pessoa cair na ratoeira. Primeiramente, a ratoeira, irmão, ela precisa estar bem escondida. Satanás, irmão, quando ele prepara a sua ratoeira para querer realmente nos aprisionar, ele esconde, irmão. E muitas vezes essa ratoeira, irmão, ela está ali, irmão, ali, de maneira que a gente não consegue ver, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a outra parte ele coloca, ele prepara a ratoeira, irmão, aleluia, e coloca. O que é importante também ter é a isca. A isca, irmão, que ele coloca é aquilo que você mais é tentado, é aquilo que você é mais fraco, porque ele sabe, porque levando na vida animal, quem caça urso, irmão, bota aquelas ratoeiras e bota ela escondida ali, irmão, camuflada ali, o urso quando passa, bate a ratoeira e fica preso ali, louvado seja o nome do Senhor.
pode lhe prender. Aleluia. Talvez você está preso a essa isca, uma amargura dentro do seu coração, e você já não liberou perdão, e ali aquela isca fica dentro do seu coração. E se você não liberar perdão, irmãos, falar de amor, sempre digo, é fácil, mas vivenciar o amor é difícil. Mas a gente, estando pela graça, a gente pede: Jesus, tem misericórdia, irmãos. Se teu inimigo tem sede, irmão, a Bíblia disse: dá de beber. Se teu inimigo tem fome, irmão, dá de comer, porque fazendo essa brasa viva na sua cabeça. Se alguém lhe ofendeu, lhe pediu perdão, desculpa, perdoe. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoe. Se vier pedir perdão, perdoe. Se depender de vós, a Bíblia diz: tenha a paz com todos. Amém? Amém? E a santificação, por a qual ninguém o verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Porque essas ratoeiras, muitas vezes, irmãos, elas estão ocultas. A gente não consegue ver. Estão ocultamente. Porque sabe, se a gente tropeçar nela, a gente vai cair. Quando pensa que não, nem percebe, irmão. Nem percebe. Está preso, viu? Está preso. Mas nesta noite, toda semente, toda angústia, todo desejo, aleluia, de ínia no meu e no teu coração, que não provém da parte de Deus, seja destruída nesta noite. Que o amor de Deus, que excede todos os nossos corações, ele possa estar trabalhando, irmão, na nossa vida nesta noite, e que possamos arrancar toda a amargura, irmão, e tirar esse fardo, porque o diabo coloca o fardo através dessa ratoeira, para que você não caminhe mais, para que você fique angustiado, para que você não vá para a casa do seu pai. Sabe por quê, irmão? Porque, como a gente leu, aqueles que são plantados na casa do Senhor, eles florescerão. O inimigo da minha alma, o inimigo da tua alma, ele não quer que você venha florescer. Ele não quer que você dê fruto, que você seja viçoso. Não, irmão. Jesus me chamou. Vades, Jesus me chamou e disse: não fossem vós que me escolheste a mim. Eu não escolhi a Jesus, você não escolheu, mas ele escolheu a vós. Agora vades e dê fruto, e os vossos frutos permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, ele é articulado. Coloque essas artimanhas para que possamos se afastar da casa do Senhor para todo sempre. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas, irmãos. Muitos são incapazes de atuar de forma adequada em seu chamado, por causa das feridas e dores que as ofensas geraram em sua vida. Observe, irmãos, muitos são incapacitados, porque muitas vezes é alguma ofensa pede, né? Bloqueia. Louvado seja o nome do Senhor. E chega a dizer assim: tu vai para a igreja, olha, tu falasse isso, tu fizesse, tu ainda vai para a igreja. Ele coloca esse peso, ele coloca esse obstáculo para você ir para a casa do Senhor. Mas nesta noite, com todo o peso, aleluia, toda a afronta do diabo sobre a tua vida, sobre a minha vida, seja destruído pelo sangue de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eles estão incapacitados e impedidos de cumprir com o seu potencial. Fica impedido, irmão, porque muitas vezes tu não vai para a igreja hoje não. Hoje tu fizesse isso. Olha, se for dar oportunidade para você, nem vá pedir para cantar não. Ele quer assim, irmão. Eu sempre digo, irmãos, tem pecado, irmãos, que você dobra o joelho diante de Deus e ali o Senhor, ele perdoa. Tem pecado, irmão, que é para a morte, aí você tem que confessar. E a Bíblia diz que quem confessa, misericórdia alcança. Tá certo? Tem que confessar que você faz parte, é membro do corpo de Cristo, porque o dedo dele, irmão, que leva a pancada, ele fica ali doído e tem que ser tratado. Senão vai passar para o corpo todinho, fica todo dolorido, daqui a pouco o corpo está todo doente.
tem que ser tratado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Mas a maioria das vezes foram feridos por um dos seus companheiros, muitas vezes até crente, irmãos. Muitas vezes foram feridos, irmãos, por uma palavra mal colocada, de falta de sabedoria, é ali, ou talvez realmente no sangue tem fervendo ali, disse ali mesmo, não pensou, e aquela pessoa ali se ofendeu, não foi mais para cá, se hoje está ofendido, irmãos. E esta ferida, irmão, ela é a pior que tem, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque é uma pessoa que é próximo a você, é uma pessoa que você ali vestiu nela, ou é uma pessoa que você ali realmente ali queimava toda a ficha naquela pessoa, e aquela pessoa de repente ela vem lhe decepcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz com que a ofensa tenha um sabor de traição. Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz com que a ofensa tenha um sabor de traição. E o diabo quer isso, que você tenha realmente essa ofensa, ele me ofendeu, um sabor de traição, que você não vai mais para cá diante dessa situação. Não, irmão, venha para a casa do Senhor. Não deixe o diabo me afastar por uma palavra que alguém colocou mal colocado. Jesus não tem culpa pela vida de fulano que falou errado nesse plano. Jesus nunca falou contra você, ao contrário, Jesus ele se doou, Jesus ele morreu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a gente vê lá no Salmo 55, versículo 12, tem uma expressão que fala assim, Salmo 55, 12, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, onde a Bíblia fala para mim e para você, o salmista Davi, 55, 12, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Diz assim, louvado seja o nome do Senhor. O 12, pois não era o inimigo que me afrontava, então eu queria suportá-lo, nem era o que me aborrecia, que se agradecia contra mim, porque dele me teria escondido. O salmista começa a falar, né? Não era inimigo, não era alguém que me ofendido, era uma pessoa que ali você o amava, que ali você ali tem uma confiança, de repente no decorrer da jornada, essa pessoa traiu a sua confiança e você ali ficou triste e não deixou de ir para a casa do Senhor. Mas neste momento, nesta noite eu quero te dizer, todo o trabalho, toda a isca, toda a arapuca de Satanás seja destruída em nome de Jesus. Receba força para você caminhar em nome de Jesus para todos sempre. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave é a ofensa, porque aquela pessoa era próxima, irmão. Então a ofensa dói mais, né, irmão? Muitas vezes a gente é ofendido, é traído até pelo filho, né? Muitas vezes a gente é traído até pela esposa, né? Pelo marido, pelo irmão, né? Pelo pai, pela mãe, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais próximo, maior, irmão, aleluia, é a dor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quanto maior a expectativa, maior a queda. Esperava tanto naquela pessoa, depois suas fichas todinha, maior é a queda, que a gente fica assim, Jesus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Mas a Bíblia é clara quando diz, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 2 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, já estou terminando, em nome de Jesus, 2 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, capítulo 3, versículo 2, diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediência a pais e a mães, ingratos e profanos. Olha, irmão, o que está acontecendo no dia de hoje é para se cumprir as escrituras. Não fique pasmado não. O que eu devo fazer, pastor? É você dobrar o seu joelho e apresentar o Deus do céu. Não aceite afronta,
de alguma pessoa querida da sua família que ele está lhe afrontando, porque ela está sendo usada ali pelo próprio adversário, através dos seus dados, para afastar de você, para lhe ofender de uma certa maneira que ele não consegue enxergar, irmão. Diz a palavra que ele segundo o entendimento do homem, para que o evangelho não viesse resplandecer sobre cada criatura, em nome de Jesus. Mas você que é crente, você que tem uma convicção de Deus, você sabe, eu sei de onde vem Satanás, eu sei de onde é que vem essa afronta aí. Não, fulano é meu, Betânia é de Jesus, eu vou dobrar o joelho agora. Aí você faz só orar, irmão. E quando ora, irmão, Deus, ele ouve lá do céu. Deus contempla a minha e a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que estes que estão se referindo, irmãos, os que estão não lá de fora da igreja, e sim os que estão dentro da igreja. Paulo falando aqui essa carta para Timóteo, falar para a igreja, ela estava dentro da igreja, não era fora da igreja, irmão. Era profano, obstinado, amante de si mesmo, dentro da igreja. E muitas vezes a gente se depara com a situação, havia até dentro do nosso lar, mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Portanto, devemos estar, irmão, preparado e armado para as ofensas, porque a nossa reação determinará o nosso futuro. A gente tem que estar preparado, porque a nossa reação vai determinar o nosso futuro. Você vai pagar o mal com mal? O seu futuro vai determinar daí. Fugir da aparência do mal. Quando você vê assim, fecha a boca, porque é bem claro que aqueles que se envolvem em discussões ou em oposição também, irmão, cai também em uma armadilha e se torna prisioneiro, passando a fazer a vontade do próprio diabo. A gente não pode entrar nessas artimanhas do adversário, irmão, porque como eu falei aqui anteriormente aqui, disse aqui que devemos estar preparados e armados para as ofensas. A gente tem que estar preparado e armado. Armado o que, irmão? Capacete e escudo. Para quando vier isso, irmãos, a gente já está preparado. Irmãos, porque Paulo dizia, quando eu era menino, falava que nem menino, agia que nem menino. Agora depois que eu tornei adulto, sou homem, né? Não posso agir que nem criança mais, né, irmãos? Então, por isso que eu trabalho em doutrina, irmão, eu trabalho em ensinamento, né? Porque as ofensas virão, irmão. Para se cumprir as escrituras, estão nos últimos dias. Virão talvez da sua parte, da sua família, no trabalho que você trabalha, na igreja. Louvado, sabemos que na igreja também está ali, irmão, muitas vezes o joio, a semente do joio. Mas o pastor, irmão, ele vê e sabe que o joio, irmão, ele quer crescer na igreja, ele quer sufocar o trigo, porque o trigo está bonito, o trigo está florando, o trigo está botando fruto, o joio quer sufocar, não quer que ele cante, não quer que ele pregue, quer sufocar. O pastor vê isso, aí não arranca o joio, porque se o joio é amigo do trigo, e o trigo é amigo do joio, porque se arrancar o joio, o trigo vai junto. Ah, ele foi, também vou sair. E acontece muitas vezes em muitas igrejas, mas tem deparado com uma situação parecida assim, muitas vezes, né, irmão? Vai junto, porque o joio veio para tirar, o joio não tem semente, o joio é xoxo, mas o trigo tem semente. Vades e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão ofendido, irmão, a gente vê em Provérbios capítulo 18, versículo 19. Observe o que significa o irmão ofendido. Aleluia, por uma palavra mal colocada. Aleluia, o irmão ofendido. Louvado seja o nome. Provérbios capítulo 18, versículo 19. Diz assim, aleluia, 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como o ferrolho de um palácio. O irmão ofendido, a contenda faz isso. Irmãos, eu gosto de granjear almas para o Senhor. Neste momento estou granjeando, pregando esta palavra, ensinando esta palavra, né? Mas não é tão difícil ganhar algo para Jesus, irmão. É tão difícil. A gente muitas vezes sai dormir para evangelizar.
aleluia, tão difícil. Aí muitas vezes traz para a casa do Senhor, a vida chega, e de repente, muitas vezes chega na casa do Senhor, de repente, irmãos, veio acolher, e às vezes não tem amor, irmão, deve estar passando por um momento muito difícil, aí leva o problema para a igreja, e de repente solta no irmão, o irmão fica chateado, ofendido, e muitas vezes fica, deixa ele ir para a casa do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Se controle, irmãos, tenha autocontrole, autodomínio, peça, a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, Paulo dizendo, se não tem, peça que Deus dá, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz um pouco mais aqui, um ministro ou um cristão, é o que ele vive, não o que ele prega, é verdade, irmãos, observe, um ministro ou um cristão, é o que ele vive, não o que ele prega. Não adianta falar do amor, fala com tanta eloquência e não viver esta palavra, irmão. Um mentiroso, palhaço de pouco, mas o Senhor que me cubra, que o Senhor me livre de todas essas heresias, irmão. O Senhor me chamou, compromisso de dar fruto, aleluia, e viver a palavra. Senhor dê graça, né, irmão? Mas pastor, o Senhor tem falha? Não, uma pessoa cheia de falha aqui está aqui, né? Em pensamento, em palavras, né? Em colocação, em tudo, mas Jesus tem misericórdia, me perdoa. Essa é a diferença, irmãos. Louvado, diferentemente do homem que está no mundo, que pega, não tem temor, porque a sua vida já está cauterizada, que nem um saco de cimento duro, coração duro. Agora nesta noite, em Ezequiel diz que o Senhor tem um martelo que esmiuça a penha. O coração do meu esposo é muito duro para ouvir esta palavra, não quer saber de Jesus não. Deixa ele, apresenta ele no pé dos pés de Jesus, que Jesus vai quebrar o coração dele assim, porque a palavra de Deus, ela é martelo, e ela esmiuça a penha. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Por isso que eu amo esse Deus, irmãos, aleluia. E todos que sempre vão atrás das ovelhas, irmãos, não observe, os lobos, eles sempre vão atrás das ovelhas, irmãos, que estão perdidas, dos jovens que estão ofendidos e não dos fortes. Eles vão daqueles que estão perdidos, que estão ofendidos, dos jovens e não das ovelhas fortes, porque sabe que resiste. O lobo é assim, irmão, aleluia. Esses lobos dirão às pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, porque são lobos, irmão, não tem compromisso com a palavra. Venha como está, meu irmão, minha irmã, não, pode vir todo jeito, chega como está, permanece, não, irmão. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou humilde, aleluia. A gente foi com Jesus cheio de bagagem, todo desmantelado. Aí Jesus começa a trabalhar na palavra. Jesus começa a falar. Jesus começa a alimentar. Aleluia. E a gente vai bebendo essa aguinha, essa fonte. A gente vai aprendendo mais de Jesus. Aí a gente começa a ver, está nu. Diz que Adão viu que estava nu. E correu para fazer ali, uma figueira, fez planta ali, fez uma rama, que estava nu. Porque não conseguia enxergar. Porque como estava na presença do Senhor, irmão, ele não conseguia ver, irmão, porque ali ele estava nu ali, mas não existia malícia. Mas quando ele desobedeceu, ele viu que estava nu. Aí comeu uma figueira, não, irmão, Deus pegou um animal, a sacrificou, aleluia, em prol, o sacrifício foi feito ao animal, pegou a sua pera ali e fez uma roupagem para os dois se vestirem. Deus ele cuida, irmão. Deus quer que você se vista bem. Deus quer que você guarde a sua vergonha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque essas pessoas não têm compromisso com a palavra. Essas pessoas, irmãos, elas querem uma doutrina, muitas vezes, irmãos, sadia, de alguém que possa fazer cócegas em seus ouvidos, né? E a gente vê, para encerrar aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim: nos demais irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre nós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o
Senhor, que vos confortará e guardará dos malignos. E confiamos de vós no Senhor, que não sós fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração, o amor de Deus e na paciência de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém, irmãos? Deus ele é fiel. Não saia da presença do Senhor. Não deixe o seu lugar de princesa. Não deixe, meu irmão, o seu lugar de príncipe, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por tudo.